Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Atenção ao versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Podemos assentar, queridos. Amados irmãos, nos últimos domingos nós temos dedicado nossa meditação no texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 3, versículos 14 a 21. Nesta noite eu queria concentrar a nossa atenção especialmente no versículo de número 18. Eu queria, irmãos, olhar para esse versículo e abordar sobre o seguinte tema: Cristo, a fonte de toda a riqueza espiritual. Cristo, a fonte de toda a riqueza espiritual. O versículo 18, irmãos, que é o nosso foco nesta noite, ele aparece aqui no texto como uma resposta para o versículo 16 e especialmente para o versículo de número 17. Aqui, irmãos, nós estamos trabalhando com uma igreja que de fato era muito arrogante. A igreja de Laodiceia era uma igreja bastante presunçosa. Eles tinham uma avaliação sobre si mesmo, uma avaliação muito elevada, muito acima do que era de fato. E Cristo, irmãos, olha para aquela igreja e enxerga uma situação completamente diferente daquela que eles imaginam. Cristo, no versículo 16, enxerga uma igreja morna. Laodiceia não era quente como eram as águas quentes de Herápolis, e que, portanto, servia tanto para fins medicinais, não era como as águas frias de Colossos, que servia para refrescar do calor e também para o banho. Laodiceia, irmãos, não era essa água quente nem fria, era uma água morna. E, portanto, era uma água que adoece. Era uma água que causa enjoo. Era uma água que dava enfardo. Era uma água que Cristo estava a ponto de vomitar. Quando nós olhamos para o versículo 17, nós também vemos alguns males que conceituam, que caracterizam o estado espiritual precário da igreja de Laodiceia. E Jesus Cristo, irmãos, faz aqui vários comentários com respeito a essa igreja. Todos eles identificando, sinalizando a miséria espiritual que lá estava instalada. Obviamente, no versículo 17, Jesus não fala de miséria financeira, uma miséria material,
porque a igreja de Laodiceia, assim como os próprios moradores dessa cidade, ela era uma igreja muito rica. E a prosperidade da cidade de Laodiceia, ela estava sobre estes 3 pilares principais. Primeiro, a presença de bancos, onde ocorriam várias transações financeiras. Em segundo lugar, irmãos, a presença de uma forte indústria têxtil, conhecida pela fabricação de tecidos, roupas, tapetes de lã preta. E em terceiro lugar, irmãos, em Laodiceia nós temos também uma forte indústria farmacêutica, conhecida pela fabricação do chamado pó frígio, uma espécie de pomada para tratar problemas oculares. Então, a cidade de Laodiceia e a igreja era muito rica. Os membros da igreja de Laodiceia estavam, obviamente, envolvidos em algumas dessas atividades financeiras daquela cidade, e isso tornava a igreja de Laodiceia bastante próspera. Então, Jesus não denuncia no versículo 17 a miséria material dessa igreja, mas sim, irmãos, a sua miséria espiritual. De tal forma que o texto, aí no versículo 17, termina com Cristo falando sobre 3 qualidades, na verdade 3 adjetivos, né, para pontuar, para indicar a miséria daquela igreja. É pobre, o que mais, irmãos? Cego e nu. Guarde isso na sua mente, porque o versículo 18 vai tratar sobre essas questões, vem como resposta para essas questões. Ok, amados irmãos, eu creio que, de fato, a mensagem de Cristo para esta igreja, para a igreja de Laodiceia, ela é uma mensagem das mais importantes para nós hoje, para a igreja evangélica brasileira dos nossos dias. E isso, irmãos, porque, infelizmente, a exemplo da igreja de Laodiceia, hoje nós também encontramos várias igrejas que estão na mesma condição de miserabilidade espiritual. Líderes, pastores, membros envolvidos com as mais diversas práticas pecaminosas e trazendo vergonha ao santo evangelho. Pessoas, irmãos, que não têm mais prazer em oração, que não sentem mais desejo na meditação, na prática espiritual da meditação da palavra de Deus. Onde nós encontramos, irmãos, muitas igrejas onde os cultos de oração praticamente não existem, estão vazios. Uma igreja, irmãos, que não mais sente desejo de buscar ao Senhor no ajuntamento solene, na comunhão dos santos, ou seja, na igreja. Então, irmão, de fato, nós temos hoje, na nossa nação, várias e várias igrejas que estão na mesma situação da igreja de Laodiceia. Só, irmãos, que nós percebemos que o versículo 18, ele vai trazer as respostas, a solução do Senhor para todo quadro, para todo problema, para toda a situação, condição caótica que estava instalada na igreja de Laodiceia. Eu quero, irmãos, olhar com você para o versículo 18, pensando em uma grande pergunta nessa noite. O que Laodiceia precisa para reverter o seu quadro espiritual? O que Laodiceia precisa para reverter o seu quadro espiritual? O versículo de número 18, novamente, tem a resposta para essas questões. E a resposta que Cristo dará para essa pergunta também é a resposta e a solução para a nossa condição espiritual hoje. Para a forma que Cristo pretende resolver os nossos males e os nossos problemas espirituais. Amém, amados irmãos? Então, olhando para esse versículo, eu quero que você tente identificar comigo, acompanhar comigo, como igreja de Laodiceia, o que a igreja de Laodiceia, melhor dizendo, precisa para reverter a sua realidade espiritual. Então, nós temos uma grande pergunta aqui.
Qual é a pergunta, irmãos? Qual é a pergunta? O que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro espiritual? E a primeira coisa que eu quero que você perceba aí, olhando para o versículo de número 18, é que existe uma resposta para essa pergunta. O que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro? Olhando para o versículo 18, irmãos, o primeiro elemento, a primeira mensagem de graça que nós encontramos nesse texto é que existe resposta para essa pergunta. Isso, irmãos, é importante demais nós pontuarmos, porque eu não sei se você já vivenciou uma situação onde você olha para o lado, para o outro, assim como nós lemos no início do culto, o salmista lá, no Salmo de número 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não sei, irmão, se você já passou por uma situação onde o comentário que rola é que não existe nada que possa ser feito, não é verdade? Não sei se você já passou por um problema onde as pessoas não conseguem perceber ou não conseguem encontrar nenhuma saída. Pois bem, irmãos, aquilo que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro está disponível. Tem jeito para essa igreja. Tem jeito, irmãos, para essa igreja morna. Tem jeito, irmãos, para essa igreja que está vivendo um estado de miserabilidade espiritual. Tem jeito, irmãos, para essa igreja que está distante do Senhor. Tem jeito, irmãos, para essa igreja que está afundada no pecado. Tem jeito, irmãos, para essa igreja que está passando por uma apatia espiritual profunda. Tem jeito, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Tem jeito para o filho pródigo. Tem jeito para a dracma perdida. Tem jeito para a ovelha perdida. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Tem jeito. E o que é, pastor, que de fato essa igreja precisa para mudar essa sua situação? Eu quero destacar 3 coisas no texto. Em primeiro lugar, perceba. Em primeiro lugar, respondendo à nossa pergunta, o que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro? A resposta é a seguinte: os santos de Laodiceia precisam de fé, a verdadeira fé. Leia comigo novamente o início do versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não perca de vista o versículo de número 17. O 18 é a resposta de Cristo para o mal que ele indicou no versículo 17. E aqui, irmãos, quando Jesus fala de ouro refinado pelo fogo para que aquela igreja possa se tornar uma igreja rica, qual é o problema do versículo 17 que é respondido aqui? A igreja de Laodiceia era uma igreja pobre. Você percebe isso? Como as coisas estão ligadas, como Cristo está entrelaçando essas questões? Versículo 18, resposta 17. A igreja de Laodiceia era uma igreja pobre. Cristo oferece algo para elas, para que ela se torne uma igreja rica, para que eles pudessem se enriquecer. Pois bem, ouça isso. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre um tesouro. Um tesouro que nós devemos acumular. Cristo, no Sermão do Monte, Mateus 6, trabalha, exorta-nos a colocar a nossa atenção não ao tesouro ou ao ouro terreno, mas sim ao tesouro espiritual, celestial. De tal forma que a gente possa acumular esse tesouro no céu, onde a traça não corrói e onde ladrões não roubam, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Pois bem, amados irmãos, nós não sabemos com toda a certeza
o que significa a expressão que Cristo usa aqui no versículo de número 18, quando ele diz ouro refinado pelo fogo. Existe um debate, irmãos, muito grande com respeito a isso. Na verdade, existem inclusive comentaristas que entendem que isso não significa de forma específica nada. São bênçãos espirituais de forma genérica. Mas, irmãos, dentro desse debate, dessa discussão, existe um grupo de comentaristas que acreditam sim que o ouro refinado pelo fogo significa algo, que Jesus quer tratar sobre uma questão utilizando dessa expressão. E textos, irmãos, como Tiago, capítulo 2, que fala daqueles que são ricos de fé, e de forma mais específica, irmãos, 1 Pedro 1,7, onde fala que a fé, ela é mais preciosa do que o ouro perecível, até mesmo o ouro depurado pelo fogo. Esses comentaristas, irmãos, acham que quando Jesus fala aqui no versículo 18 sobre o ouro refinado pelo fogo, ele está falando de fé. A fé que nós precisamos para mudar os males, os problemas espirituais da nossa igreja. A fé que é necessária, a virtude que é necessária para que a igreja de Laodiceia reverta o seu quadro espiritual de miserabilidade e distanciamento de Deus. Nós precisamos de fé, irmãos. E eu quero falar algo que talvez você não ainda tenha pensado sobre fé. E é um problema que acontece na igreja de Laodiceia. Geralmente nós pensamos em fé como uma atitude direcionada a Deus, né? A gente precisa confiar no Senhor. Geralmente a gente diz isso, né? A gente precisa descansar em Deus. A gente precisa colocar o nosso coração em Deus e acreditar que Ele vai fazer todas as coisas. Mas ouça isso, irmãos. Esta é apenas um dos lados. Este é apenas um dos lados da moeda chamada fé. Existe, irmãos, um lado da fé que realmente significa confiança, descanso, acreditar que Deus, irmãos, apesar das situações, das circunstâncias que estão em volta e estão nos apertando, nós precisamos acreditar que Deus tem a resposta para todo e qualquer problema que nós possamos passar. Nós, irmãos, precisamos de fato confiar no Senhor, descansar de que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele está cuidando das nossas vidas. Nós, irmãos, de fato precisamos confiar na sabedoria de Deus e acreditar que Deus está nos direcionando, está, irmãos, à nossa frente, abrindo o caminho, que Deus está, irmãos, de fato com a sua soberania, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Essa é uma das faces dessa moeda chamada fé. Mas existe uma outra face, irmãos. Fé não é só confiar. Ouça isso. Fé não tem apenas o lado da confiança. A fé tem também o lado da desconfiança. A fé, irmãos, é tanto confiar em Deus em todas as coisas, como desconfiar de nós mesmos. E este é o grande empecilho para o desenvolvimento da fé na igreja de Laodiceia. Esta igreja era uma igreja muito cheia de si. Eles confiavam muito em si mesmos. Confiavam muito na sua própria capacidade. Confiavam muito em seus próprios recursos. Confiavam muito na sua força. E confiavam muito pouco no Senhor. Eu não quero, irmãos, dizer aqui para você que acreditar em Deus, descansar, confiar no Senhor seja algo fácil. Mas também a coisa mais difícil da fé, irmão, seja desconfiar de nós mesmos. Desconfiar, irmãos, da nossa própria capacidade e colocar a nossa completa confiança no Senhor.
desacreditar, irmão, de nós mesmos, ao ponto de fazer aquilo que Pedro aconselha a igreja lá no capítulo 5, 1 Pedro 5, lançar sobre Deus, não algumas, não a maioria, mas toda a nossa ansiedade. Talvez, irmãos, isso seja muito difícil, reconhecer que nós não podemos. Por vezes, nem é tão difícil a gente dizer, eu creio, eu confio. Às vezes, irmãos, não é nem tão difícil a gente dizer, eu descanso. Às vezes, irmãos, é difícil a gente dizer para o Senhor, eu entrego, eu tudo entrego ao Senhor, e tudo coloco na dependência e nas mãos do meu Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos. Se nós não tivermos esse tipo de atitude, de desacreditar em nós, e a igreja de Laodiceia precisava urgentemente desacreditar deles mesmos, e passar a confiar exclusivamente em Deus. Enquanto nós não fizermos isso, nós sempre teremos uma fé diminuta, uma fé pequena. A segunda coisa, irmãos, que eu queria mostrar para vocês, olhando ainda para o versículo de número 17, respondendo a nossa pergunta, o que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro. E a segunda coisa que eles precisam, irmãos, é de santidade. Santidade é o que a igreja de Laodiceia precisa. Leia comigo a segunda parte do versículo de número 18, amém? Segunda parte do versículo de número 18 diz o seguinte: vestiduras brancas para ti vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Amém. Novamente, você pode perceber que Jesus está aqui no versículo 18, tratando sobre o problema que ele indicou no versículo de número 17. Um mal que estava presente na igreja de Laodiceia. E o que do versículo 17, ou o que no versículo 17, Jesus trata aqui falando sobre vestiduras brancas. Laodiceia era a igreja nua. Ela estava nua. Você percebe isso? Amém? Duas coisas são tratadas aqui. Duas coisas carecem da nossa atenção. Primeiro, Jesus fala sobre vergonha, né? Vestiduras brancas para cobrires a tua vergonha. Então, primeiro a gente precisa entender essa questão da vergonha. Isso é importante, irmãos. Perceba, porque está aqui um choque cultural. Nós encontramos aqui, irmãos, um choque de duas culturas. Primeiro é a cultura greco-romana, que não sentia nenhuma vergonha com a nudez. Na verdade, por exemplo, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas competiam, irmãos, sem roupa. Nas pinturas, nas esculturas greco-romanas, nós vemos ali estampado pessoas sem as suas vestes. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a cultura judaica, nós percebemos que a nudez é sim motivo de vergonha. E é motivo de vergonha como consequência do pecado. Onde é que a gente percebe isso, pastor? Gênesis 3. Assim que o homem pecou, Deus, como de costume, na viração do dia, foi atrás de Adão. Adão, onde estás? O que é que Adão fez? Se escondeu. Sobre qual justificativa? Ele disse que estava nu, teve medo e se escondeu da presença de Deus. De fato, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos por vezes que a nudez é motivo de vergonha. Por exemplo, os judeus, quando estavam passando por um período de angústia, de tribulação, geralmente eles rasgavam as suas vestes, vestiam-se de pano de saco. Mas por outro lado, irmãos, a roupa, e uma roupa de alta qualidade, uma roupa fina, ela representava honra, representava, irmãos, destaque. Isso nós vemos, por exemplo, quando o filho pródigo volta.
uma das coisas que o pai fez foi dar-lhe uma roupa nova. Nós vemos isso, irmãos, também quando José foi feito governador do Egito. Faraó deu vestes finas para José. Nós vemos isso, irmãos, também no livro de Esté, quando o rei Assuero foi homenagear, né, o tio de Esté, o Mardoqueu. Pois que ele se lembra que Mardoqueu ajudou a desvendar uma conspiração contra Assuero, uma das homenagens é que ele se vestiu de vestes reais. Então nós vemos, irmãos, como esse tema da vergonha está ligado à nudez, como o tema da honra está ligado à vestimenta. Só que existe uma segunda questão aqui, e a segunda questão é mais fácil para todos nós. É o tema da veste em Apocalipse. Quando nós olhamos para Apocalipse, veste significa o quê, irmãos? Santidade. A veste do justo é uma vestimenta branca. A veste do justo é uma vestimenta santa. Toda a igreja que está despida de santidade está fardada a trazer vergonha para si mesma e para o Evangelho. Assim como toda a igreja que está coberta de santidade está, irmãos, fardada a trazer honra para si mesmo e para o Evangelho. Nós precisamos urgentemente de santidade. Nós precisamos colocar de lado as nossas práticas pecaminosas e nos agarrar no Senhor, para que Ele nos capacite, através do seu Espírito Santo, a cumprir a sua vontade, a cumprir a sua palavra. Amém, meus amados irmãos? Agora, para aqueles que estão anotando, quando a gente fala de santidade, 3 coisas são muito importantes de serem anotadas, de serem colocadas. 3 coisas. Ouça isso. Nós somos santos. Amém? Amém, irmãos? Nós seremos santos. Amém, irmãos? Nós estamos nos tornando santos. São essas 3 coisas. Nós somos santos. Nós seremos santos. Nós estamos nos tornando santos. Nós somos santos por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É a nossa santidade posicional. A santidade é uma das bênçãos salvíficas que nós recebemos quando Cristo nos tornou novas criaturas e nos salvou pela graça do Evangelho. É por isso que na palavra de Deus nós encontramos várias vezes os eleitos sendo chamados de santos. É por isso que nós encontramos nas epístolas de Paulo e outras epístolas os apóstolos se referindo às igrejas como a congregação dos santos. Nós somos santos porque nós estamos em Cristo. Mas nós, irmãos, também seremos santos. Amém? E nós seremos santos quando, pastor? Quando nós cruzarmos o Rio Jordão. Quando nós estivermos, irmãos, do outro lado da eternidade. E esta é a nossa santidade final, quando Cristo, de forma cabal e definitiva, tirar dos nossos corações todo resquício da nossa velha natureza, e no céu, com o Senhor, não existirá qualquer possibilidade da gente pecar. O nosso coração será de uma forma tão tomada por Deus, que o nosso único desejo será em agradar a sua vontade, vivendo vidas santas. No céu não entrará pecado, nem coisa imunda. Nós seremos santos. Mas escute isso, irmãos. Enquanto esse dia não chega, nós estamos nos tornando santos. Enquanto esse dia não chega, irmãos, a santidade, ela é um processo nas nossas vidas. Enquanto esse dia não chega, irmãos, nós estamos cada vez mais sendo moldados conforme a imagem de Cristo Jesus,
cada vez mais o caráter de Cristo está sendo impresso em nossos corações. À medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nós oramos, à medida que nós nos ajuntamos aqui na comunhão dos santos, adorando a Deus, à medida que nós participamos as celebrações, as ministrações dos sacramentos, a todo instante, irmãos, a cada momento que nós desfrutamos desses meios de graça, Deus, o Espírito Santo, está imprimindo o caráter de Cristo dos nossos corações. Sabe quando é que isso vai terminar? Só quando nós estivermos na glória. A santidade é um processo que leva uma vida inteira. A cada dia nós nos aproximamos mais de Deus. A cada dia nós parecemos mais com Cristo Jesus. É essa a santidade que precisa ser a nossa roupa, ser a nossa segunda pele. Santidade, meus amados irmãos. Santidade em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, olhando para o texto e respondendo a nossa pergunta, o que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro de miséria espiritual? E em terceiro e último lugar, irmãos, os santos de Laodiceia precisam de discernimento espiritual. Leia comigo o final do versículo de número 18, quando o texto diz: e colírio para o quê, irmãos? Ungires os olhos, a fim de quê? Vejas. Perceba mais uma vez, Jesus está respondendo um problema que ele indicou no versículo de número 17. Colírio para os olhos, para que veja. O problema do versículo 17, que Jesus está resolvendo aqui, qual é, irmãos? A igreja de Laodiceia era cega. Tinha cegueira espiritual naquela igreja. Há, irmãos, inúmeros comentaristas que entendem que esse é o principal problema desta igreja. Que a arrogância, a presunção presente na igreja de Laodiceia é decorrente de sua cegueira espiritual. Eles não conseguem enxergar o quadro, os problemas, os males que estão presentes no meio daquela comunidade. Eles não conseguem perceber, eles não conseguem enxergar, discernir os pecados presentes naquela igreja. É por isso que a avaliação que eles têm sobre si mesmos era tão elevada, era tão boa, enquanto Cristo olha para eles e vê alguma coisa completamente diferente daquilo que eles pensam sobre si. Eles não conseguem ver aquilo que é claro, aquilo que é evidente, que eles estão distantes de Deus, que eles precisam urgentemente da graça do Senhor, que eles estão, irmãos, como que perdidos mesmo na casa do Pai, que lhes falta muitas virtudes espirituais, que o seu quadro é bastante difícil. Eles não conseguem ver, e porque eles não conseguem ver, eles se acham tanta coisa, eles pensam sobre si tanta coisa. De fato, irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós percebemos que eles não conseguem enxergar aquilo que está a um palmo à sua frente. Eles, irmãos, muitos deles talvez até pensassem: não, a nossa igreja é muito boa. Prova é que nós fazemos parte de uma igreja que é muito rica. Eles, irmãos, confundiam prosperidade material com a aprovação de Deus. Não, veja, talvez muitos deles pensassem: veja, nós somos uma igreja espiritual. A presença de Deus, ela é forte, ela é real nessa igreja. Não, nós somos uma igreja ativa, nós somos uma igreja viva.
Porque nós somos uma igreja rica, e isso prova de que Deus está do nosso lado. E, irmãos, como nós já falamos, pode ser, pode não ser. A igreja rica pode ser cheia da presença de Deus, assim como também pode não ser, irmãos. Isso não é suficiente para determinar uma igreja espiritual, não. Nós vivemos, você percebe, essa mesma realidade hoje. Pessoas que se iludem, igrejas que se iludem, líderes que se iludem pelo tamanho das igrejas que eles estão à frente, pastores que se iludem pelo caixa das suas igrejas e pensam que eles estão de fato servindo ao Senhor e agradando o coração do Mestre, quando não estão. Riqueza, irmãos, não é sinônimo de aprovação divina, nem de santidade, e nem pobreza também. Mas se você quiser um ponto de comparação, você leia Apocalipse 2:3. Quais são as igrejas mais elogiadas? São as igrejas mais ricas? São as igrejas mais pobres? São as igrejas mais pobres, irmãos. Esmirna e Filadélfia. Igrejas que hoje, no meio evangélico brasileiro, seriam criticadas. Líderes que hoje, no meio evangélico brasileiro, seriam questionados. Igrejas onde muitos iriam tecer os seguintes comentários. Falta a visão naquela igreja. Tem pecado naquela igreja. Olha, essa igreja é igreja problemática. Uma igreja vazia, uma igreja pobre, uma igreja de canto de esquina, igreja onde Deus não está. Está acontecendo alguma coisa, em algum problema espiritual nas igrejas de Esmirna e Filadélfia. E não tinha, irmãos. Essas igrejas foram as igrejas mais elogiadas. Perceba como nós, hoje, igreja evangélica brasileira, estamos cegos para algumas verdades espirituais. Cegos ao tal ponto de não conseguir discernir e enxergar os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas além disso, irmãos, a cegueira espiritual de Laodiceia não lhes permitia enxergar a Deus. Ouça isso. Geralmente, quando uma igreja não entende o poder de Deus, ela também não entende a sua própria fraqueza. Quando uma igreja não entende a soberania de Deus, ela também tem dificuldade em entender a sua dependência do Senhor. Quando a igreja tem dificuldade de entender a santidade de Deus, ela também tem dificuldade de enxergar os seus próprios pecados. Quando uma igreja tem dificuldade de entender a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, ela também tem dificuldade de enxergar o quanto ela é amada e protegida pelo Senhor. A cegueira espiritual, por vezes, nos impede de também enxergar Deus. Aquilo que Ele faz em nós, e o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós somos carentes de Deus, o quanto, irmãos, nós não somos nada, se não fosse Deus em nossas vidas. Nós temos, irmãos, sem esse discernimento espiritual, uma visão deturpada, e no caso da igreja de Laodiceia, uma visão elevada sobre si mesmo. E nós temos, irmãos, uma visão também deturpada sobre Deus, sobre a sua graça, sobre a sua obra, sobre a sua vontade, sobre as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, rogar, pedir para que o Senhor, de fato, abra os olhos dos nossos corações. E Paulo faz essa oração. Escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória
da sua herança nos santos. Efésios 1, 17 e 18. Essa, irmãos, é também a minha oração por todos nós nessa noite, para que Deus abra os olhos dos nossos corações, para que a gente possa perceber os nossos erros, para que a gente possa ter uma atenção maior com respeito à nossa caminhada espiritual e à nossa vida com Deus. E ao percebermos e ao enxergarmos as nossas falhas, os nossos erros, nós possamos consertá-los e correr e pedir para que o Espírito Santo nos capacite a viver de forma diferente. Amém, amados irmãos? Eu quero caminhar com você para a conclusão dessa mensagem, porque essa mensagem de fato precisa de um desfecho, irmãos. Até agora nós nos concentramos numa grande pergunta: o que a igreja de Laodiceia precisa para reverter o seu quadro espiritual? E nós acabamos de dizer fé, nós acabamos de dizer santidade, nós acabamos de dizer, irmãos, discernimento espiritual. É isso que eles precisam. São essas as virtudes, as 3 virtudes que eles precisam para reverter o seu quadro de miséria e distanciamento do Senhor. Só, irmãos, que existe uma segunda pergunta nessa noite. Uma segunda pergunta, irmãos, também de suma importância para as nossas vidas. Porque a gente não apenas precisa entender aquilo que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, saber como nós adquirimos essas coisas. Você já sabe o que você precisa. Amém, meu amado irmão? Eu creio que o Espírito Santo falou com você essa noite que todos nós precisamos ter mais fé. Viver e buscar mais santidade. Orar para que Deus abra os olhos dos nossos corações, para que a gente tenha discernimento espiritual. Só que a gente precisa descobrir onde nós adquirimos todas essas coisas. E o texto responde. Você percebe isso? Que o texto responde onde é que nós encontramos ouro, encontramos vestes e encontramos o colírio. Você percebe isso? Como é que Cristo inicia o versículo 18? Leia aí novamente comigo no texto, versículo 18. Presta atenção apenas no início, quando diz: aconselho-te que de mim compres. De mim compres. Ouça isso. No original grego, o foco não está tanto naquilo que a igreja de Laodiceia precisa. Quer seja o ouro, a fé, quer seja as vestes, santidade, quer seja o colírio, para ter visão, discernimento espiritual. O foco desse versículo nem está tanto naquilo que eles precisam. O foco do versículo 18, irmãos, no original grego, recai sobre essa expressão, de mim. É como se toda a luz do versículo 18, é como se todo o destaque do versículo 18, é como se todas as placas de sinalização do versículo 18 brilhassem, indicassem, recaíssem sobre essa expressão, de mim. O foco do versículo 18 está em quem? Em Cristo. Ouça isso, meu amado irmão, em nome de Jesus. Tem jeito para uma igreja que é falta de fé. Tem jeito para a igreja que é falta de fé. Cristo é o remédio para essa igreja. E nós, irmãos, podemos recorrer a Cristo e orar, suplicar, pedir, assim como o fizeram os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Cristo pode, irmãos, hoje, agora, aumentar a nossa fé, aumentar esse senso que nós temos
de que Deus, Ele é capaz e soberano, tem o poder para fazer todas as coisas, apesar das contrariedades da vida. Deus pode, e Deus pode também arrancar dos nossos corações esse sentimento, esse senso que nós temos de que nós podemos alguma coisa em nós mesmos. Nós não podemos, nós dependemos 100% de Cristo Jesus, como Ele mesmo declara: sem mim nada podeis fazer. Descanse o seu coração 100% em Cristo Jesus. E se você precisa de fé, você pode encontrar nele a fé que você precisa. Amém, meu amado irmão? Tem jeito para a igreja que está vivendo no pecado. Tem jeito, meu amado irmão. Tem jeito para uma igreja que está vivendo presa no pecado, na transgressão. Tem jeito, irmão. Cristo é o remédio para essa igreja. Cristo é o remédio para essa igreja. Como nós lemos no momento de contrição, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo, não apenas para nos perdoar os pecados. O texto continua: e nos purificar de toda injustiça. À medida que nós desfrutamos de Cristo, à medida que nós mantemos comunhão com Cristo, à medida que nós, irmãos, buscamos os meios de graça de Cristo, à medida que o Espírito Santo de Cristo age em nós, mais nós teremos santidade. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para vencer o pecado e viver conforme a vontade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Em terceiro lugar, tem jeito para uma igreja que é falta de discernimento espiritual. Tem jeito, irmãos. Cristo é o remédio para essa igreja. A luz do Evangelho iluminou os olhos de tantos homens no passado. Pedro, Paulo, Agostinho, Martinho Lutero. E essa mesma luz do Evangelho de Cristo continua abrindo os olhos de tantos e tantos hoje. Ela abre os nossos olhos. E à medida que nós nos submetemos à palavra de Deus, mais discernimento nós temos. À medida que nós mais mergulhamos na palavra que é Cristo, o Verbo encarnado, mais os nossos olhos são abertos. Nós precisamos de Cristo Jesus. O que é que você precisa, meu irmão? O que é que você necessita? Do que você é carente espiritualmente falando? Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Cristo é a fonte de toda a riqueza espiritual. Mas algo é muito interessante nesse texto, porque o início do versículo 18 diz: aconselho-te que de mim o quê? Compre, irmãos. Certamente no próximo domingo, e aqui eu incentivo você a não faltar, nós iremos tratar com maior profundidade o preço que nós precisamos pagar para adquirir tudo aquilo que Cristo coloca disponível no versículo 18. Mas eu queria, irmãos, que você saísse daqui nessa noite. Aqui eu termino em definitivo. Eu queria que você saísse daqui dessa noite com o versículo em mente. Vamos abrir todos juntos? Isaías 51, versículo de número 1. Isaías 51, versículo de número 1 é um um dos textos favoritos de um amigo meu, de um grande amigo meu que hoje descansa no Senhor. Isaías 51. Lembra? Lia muito, hein? Olha como é que você vai comprar tudo isso.
Olha como é que você vai comprar tudo isso. Isaías 55, versículo 1, perdão. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Para o coração arrependido, é sem dinheiro e sem preço. Para o coração que reconhece os seus pecados, é sem dinheiro e sem preço. Para o coração que reconhece a sua completa dependência de Cristo Jesus, é sem dinheiro e sem preço, meu amado irmão. O preço já foi pago. Sabe por que é sem dinheiro e sem preço para a minha vida e para a sua vida? Porque o preço já foi pago. Cristo pagou na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados, para que eu e você tenhamos uma vida nova, uma vida transformada em Deus. É por isso que o convite está sobre a mesa. Venha. Você tem sede? Você tem sede de Deus? Você entende que a sua vida não pode continuar da forma que você tem levado? O convite é: venha. Venha e compre. Você tem fome? Pois venha. O banquete está posto. As delícias, os prazeres espirituais estão diante de nós. Venha, compre, sem dinheiro e sem preço. Compre de graça, compre confiado na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Amém, meu amado irmão? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.